Isso é um detalhe que, na verdade, outras construtoras já tinham comentado comigo, já tinham pedido e eu não incluí ainda. E agora a gente está começando a incluir nos projetos, que é a alocação dos pilares de todos os pavimentos junto da forma. Antes a gente mandava só a planta de forma, agora a gente está mandando também no detalhamento dos projetos a locação dos pilares, as linhas de eixo de locação dos pilares em todos os pavimentos, não somente na fundação. Estamos colocando em todos os pavimentos, porque isso ajuda bastante para o pessoal que está lá na obra. Imagina assim, ó, tu concretou a laje, beleza. Da laje ali concretada para cima, o que tem? Só tem as esperinhas do pilar, só as pontas de ferro ali para cima. O resto não tem nenhum ponto de referência, é tudo liso. Daí fica difícil para te locar o gabarito dos pilares do próximo pavimento. Então a gente está fazendo agora, né, incluindo nas plantas de formas, as linhas de eixo para alocarem esses pilares independente da planta de formas. Então, para vocês terem uma ideia, ó, essa aqui é a planta de formas que eu acabei de gerar. Então, nessa planta de formas aqui, essa é a edificação. Ó. Ela tem 17 pavimentos tipo, mais cobertura, reservatório e teto do reservatório. E aqui pavimento térreo. São no total 21 lajes. Essa aqui é a planta de forma do pavimento térreo. Isso aqui é um cortezinho esquemático, só que eu coloco nas obras aqui nas plantas de formas. E aqui a planta de forma. Ela é comprida, é uma obra bem comprida. Ela tem aí quase 50 metros de comprimento. Tem uma junta de dilatação bem aqui no meio, no lado da escada e do elevador. Então tem uma junta de dilatação. Daí olha só o que eu fiz. Deixa eu dar um zoom aqui, aproximar. Então eu coloquei as linhas dos eixos, né? O eixo de locação lá que a gente usa na locação de blocos, nas plantas de cargas, para alocar a fundação e tal. Eu estou colocando ela em todos os pavimentos. E para poder deixar mais claro, o pessoal não confundir as cotas, eu estou usando também duas cores de cotas, né? Como vocês podem ver. Então o cara concretou a laje lá, vai começar a alocar o pavimento de cima. Ele tem aqui os eixos de locação que ele vai levar em todos os pavimentos, né? Os eixos de locação dos pilares, tanto o eixo aqui, né? Tanto o eixo vertical como o eixo horizontal. E as cotas em azul são as distâncias entre eixos e a distância do centro do pilar até o eixo de locação, caso o pilar não esteja o centro dele no eixo de locação, né? Então tem uma cota aqui, ó, por exemplo, 76,5, aqui tem um eixo de locação, então o centro desse pilar está deslocado 76,5 desse eixo aqui horizontal e do eixo vertical ele está centrado, né? Então isso aqui ajuda muito para o pessoal fazer o gabarito dos pilares. É uma obra grande, né? Então imagina, o cara concretou a laje, não tem nenhum ponto de referência, leva um pilar para cima, lá o pilar da escada ou do elevador, e a partir dele traça todos os eixos de locação. Então, a partir de um pilar que ele levou, que é um pilar, sei lá, do núcleo rígido, um pilar do elevador ou da escada, o cara puxa para cima, depois puxa a partir dele todos os eixos de locação, todos os pilares, traça os eixos ali, coloca o gabarito ali da forma, né, do pilar e consegue a partir daí arrancar os pilares para o próximo pavimento. Cotas em azul. E as cotas em vermelho são as cotas de praxe de planta de formas normal, né? Cota de pano de laje, distância de viga a viga, distância de viga a pilar, cota de abertura, etc. As cotas em vermelho eu sempre utilizei, são as cotas normais. Eu sempre uso minhas cotas em vermelho. Toda prancha preta, as cotas em vermelha, né? Em vermelho. E agora as cotas em azul para cotar eixos de locação de pilares e distância do centro dos pilares às linhas de eixo de locação. O que vocês acharam? Responde a enquete aqui embaixo se vocês acharam legal ou não, se curtiram. Importante sempre, né, tá dando ouvido para o cliente ali, ouvir as críticas construtivas do cliente para te poder evoluir teu projeto. Então isso é um pedido direto do canteiro de obra. Então o pessoal do canteiro de obra da execução que pediu, né, falou, ó, a gente tem dificuldade para alocar os pilares, consegue fazer uma alocação e tal, então a gente acabou começando a colocar isso nas plantas de forma, a alocação dos pilares, né? Essa planta de formas ela é bem ortogonal, então deu para incluir junto, né, a planta de locação em cima da planta de formas. Se a planta for muito torta, muito esquisita, talvez a informação fique ruim, daí tem que fazer duas plantas separadas, uma planta de formas e a outra planta de locação. E como eu falei para vocês, é importante estar de ouvido exatamente na mão de obra, no cliente, para poder evoluir o projeto, né? Essa não é a primeiro item que eu incluo no meu projeto a pedido da obra. Eu já incluo também no meu projeto, nas plantas de formas, o quantitativo de materiais separado por pavimentos. Então o cara tem lá o projeto todo na mão, mas daí quer saber o quantitativo total. Daí tu vai falar para ele assim, não, tu pode somar todas as plantas, pode, mas dá um trabalho.
daí tu pode gerar um relatório direto do EBERIC. Mas, por exemplo, eu faço muita edição de armadura no editor de armaduras, então o relatório do EBERIC não bate com o projeto real que eu detalho, né? Tem algumas diferenças. Então, o que eu faço? Eu junto todos os elementos no editor de armaduras do mesmo pavimento, então pego lá no editor de armaduras pavimento térreo. Tudo que eu detalhei do térreo eu junto num arquivo só. Vigas, lajes, pilares, escada, tudo. Daí ali eu gero um resumo de materiais, e aquele resumo de materiais eu boto na planta de forma do térreo. Então tem o quantitativo necessário de área de forma, concreto e aço para poder construir aquele pavimento em questão. Tudo resumido. Daí depois para o próximo pavimento a mesma coisa. Daí se ele quiser obter o total é mais fácil, é só somar as plantas de forma.